Louvado seja nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Graça e paz a todos vocês do Papo Mais Que Reto, a todos que passaram por esta gravação e se deparar com ela para escutá-la, vê-la. Graça e paz para você também. É o que nós desejamos. Hoje, exatamente dia 23 de novembro, quarta-feira, estamos aqui trazendo a pregação de domingo, dia 20 de novembro, onde na Igreja Presbiteriana Monte Moriá nós levamos a palavra do Senhor baseado, vamos até fazer a pregação hoje novamente, né, de forma mais sintética, né? Onde levamos a leitura de Êxodo 3, de 1 a 12. Né? E com certeza hoje também iremos pregar novamente, mais para o Papo Mais Que Reto e a todos vocês das mídias, onde nós levamos ao ar a pregação, né? Facebook, Instagram, WhatsApp, né? E o próprio YouTube, por onde temos o nosso canal. E por sinal, queremos te pedir que, se possível, para que a gente possa tornar mais extensivo a pregação, para que possa chegar em mais gente, que você não deixe de dar o seu like, ok? É muito importante para nós. É o que sempre temos dito aqui, não é para promoção do pastor Ronaldo, mas sim para levarmos a palavra do Senhor, né? Difundirmos a palavra do Senhor. Muitas vezes a pessoa, ao escutar a pregação, Deus fala ao coração dos mesmos de uma forma, quem sabe, específica, né? Então te pedimos para que você possa assim também dar o seu like, também poste as pregações, se possível, né, nas suas redes sociais. Com certeza está sendo um instrumento na mão do Senhor a pregação na pessoa que vai estar vendo, escutando, ok? Queria dizer isso, tá bom? Queremos convidar você para domingo estar conosco também na nossa congregação, que fica situado na Avenida Pasteur, 631, Carlito Pamplona, muito próximo ali a leste-oeste, ok? Que Deus possa, através desta pregação que você vai ouvir, que Deus possa te edificar poderosamente. Que tudo aqui é para a glória, honra e louvor do nosso bom Deus. Então vamos para a leitura. Êxodo capítulo 3, dos versos de 1 a 12, diz assim: Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e, levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio da sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: Irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus no meio da sarça, chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Não te chegues para cá, tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor:
Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa, ampla, terra que mana leite e mel, lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor do filho de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Até aqui, irmãos, é a leitura que nós escolhemos para poder trazer a pregação para você. Eu quero começar dizendo que a história de Moisés é uma história muito encantadora. E apesar de tantos tempos passados, né? Tantos tempos passados, ainda hoje, olhando para a história de Moisés, ela nos inspira para percebermos a presença de Deus, a presença daquele que escolhe, que capacita e que envia para cumprir a missão reservada por ele, Deus, aos seus escolhidos. Na leitura que hoje nós fizemos aqui, nós podemos perceber esta verdade, afirmada não apenas por mim aqui, mas também firmada através da leitura que nós fizemos. É o testemunho da própria palavra de Deus, da própria Bíblia, acerca daquele que chama, capacita e envia para assumir alguma missão. E voltando aqui, nós conhecemos a história deste que foi tirado, né, de uma forma toda especial das águas, Moisés, e criado pela filha do Faraó. O Faraó era um rei do Egito, uma espécie de rei, né? Ele foi escolhido desde o início da sua história, né? Para assumir um papel muito importante no meio do povo de Deus, dos hebreus. E assim, a missão resultaria em levar este povo de Deus para a terra prometida, onde manava leite e mel. Agora, queridos, nós vamos dizer uma coisa que talvez você fique chocado, né? Mas uma coisa é certa: Moisés, ao saber que Deus escolhe, capacita e prepara, né? E envia para a missão, Moisés quis fugir. É isso mesmo. Moisés quis fugir da sua missão, da missão que Deus tinha para ele. Até tentou usar de alguns pretextos pessoal para não assumir a sua missão. Por exemplo, ele vai dizer, está no texto, né, quem sou eu para ir e me ter com o Faraó? Até porque ele sabia o que tinha acontecido, né? Moisés, na sua juventude, ao ver os guardas de Faraó maltratando os hebreus, batendo em um hebreu, Moisés vai e mata. É aquela coisa, a afinidade que muitas vezes algumas pessoas têm, né? Por outro não sabe justificar. E Moisés, vendo aquele guarda matando
um dos seus eu não vou chamar conterrâneo, mas um dos seus povos, né, sem saber que era povo também hebreu. Ele não tinha consciência de que ele era hebreu, foi criado pela filha de Faraó, né? Ele vendo que aquele cara estava batendo, esculachando, né? Aquele hebreu, ele vai e mata, né? E foge, né? Ele foge lá para o lado de Midian, né? E por lá se casa com a filha de Jetro. Jetro torna seu sogro, torna-se ele também apacentador de ovelhas, pastor de ovelhas. E numa dessas idas aí, até o Monte Horebe, ele vê, né, o anjo do Senhor no meio da sarça, e a sarça ardia e não se consumia, né? E Moisés vê aquilo e pergunta, mas como é que pode fogo ali no meio da sarça e não consumir? Era o próprio Deus, o anjo do Senhor. A Bíblia aqui está chamando o anjo do Senhor. Lá no Novo Testamento a gente vai ver que existe em Atos dos Apóstolos uma passagem onde diz que aquele anjo era o próprio Cristo, né? Segunda pessoa da Trindade Santíssima. E ele fala com Moisés. Ele convoca Moisés. Ele coloca Moisés consciente de sua missão. E o dever de Moisés era ir até Faraó e libertar, livrar o povo de Deus, o povo hebreu, da mão do sofrimento do Faraó. Afinal de contas, foram mais de 400 anos cativos lá no Egito, né? Sofrendo. E assim Moisés não resiste. Aquele que chama, chama. Aquele que convoca, convoca. Aquele que determina, determina a missão de todos. E Moisés, ele assume o seu papel. Eu quero, né, depois de nós termos ouvido estas verdades que nós lemos, não lemos toda a história de Moisés, obviamente, mas nós conhecemos a história de Moisés. Eu quero pensar um pouco aqui no que o texto ele nos ensina acerca deste Deus que nos chama, nos capacita e nos envia a cumprirmos a nossa missão. Quero que você esteja atento, abra o seu coração, abra o seu entendimento, peça luz ao Divino Espírito Santo para que você consiga entender qual o propósito também de Deus na sua vida. Eu vou fazer uma pergunta. Agora, essa pergunta eu não quero que você me responda, eu quero que você responda a você mesmo no final da pregação. Que você seja honesto com você e você responda a você. Qual é a pergunta, pastor Ronaldo? A pergunta é: a Moisés, Deus deu uma missão de libertar o povo hebreu da mão dos egípcios. E na sua vida, qual a missão que Deus tem lhe dado? Quero que você amadureça esta pergunta e responda a você mesmo, ok? Vamos começar pelo versículo de número 7. Hoje nós não vamos lá para o início não, até porque nós já falamos praticamente o restante dos outros versículos de uma forma muito breve, muito resumida, uma resenha. E tenho certeza que você compreendeu, né? Mas vamos lá para o verso 7, diz assim: disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Eu quero começar falando o seguinte, que Deus aqui está usando alguns verbos, os verbos que fala, que abre o entendimento, a compreensão do seu povo, não apenas para o povo hebreu, mas para o povo dele. Que verbos são esses, queridos?
Primeiro Deus começa a dizer que ele viu a aflição do seu povo. Verbo ver. Deus viu a aflição do seu povo. Existem pessoas que acreditam que Deus não está mais na nossa história. Outros até que a condição adâmica, e muita gente deixou isso, né? Professam que Deus não existe. No entanto, a palavra de Deus nos mostra que Ele existe. E que Deus vê todas as coisas. É um dos atributos de Deus, a onipresença de Deus. Você não foge da presença de Deus. E o texto aqui está dizendo que Deus, ele viu a aflição do seu povo. Povo escolhido por ele. Mas não parou apenas aí, que Deus viu a aflição. Continua o texto também dizendo o seguinte, né? Vi a aflição do meu povo que está lá no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Deus, além de estar presente na história, na nossa história, na história do povo, na história da humanidade, Deus também, ele escuta. Deus também, ele escuta. O segundo verbo é ouvir. Ele está dizendo que ouvi o clamor do seu povo, por causa daqueles que maltratavam o povo de Deus. Exatores, verdugos, aquele que maltratava, batia, aquele que, por qualquer razão que desse por vontade dele, os guardas, ou os egípcios, algum egípcio, todo egípcio, por mais pobre que fosse naquela época, ainda estava sobre os hebreus, porque eram tidos como pessoas sem valor, sem ter preço, né? Sem ter nenhum significado de importância para os egípcios. Então eles maltratavam. E Deus ouviu o clamor do seu povo. Eu fico até pensando aqui comigo, né? Que clamor seria esse? Talvez assim, Senhor, não me deixa padecer, Senhor, me livra desse sofrimento, Senhor, livra os meus filhos do sofrimento, Senhor, livra todas as pessoas que eu amo desse sofrimento do Egito. Eu fico pensando que talvez fosse desta maneira também. Até porque eles tinham noção de que era um povo de Deus. Moisés, ele era monoteísta, apesar de ter sido criado, ter sido adestrado à luz dos egípcios, Moisés nunca deixou de ser monoteísta. Assim como todo bom hebreu, assim como todo bom cristão, nós somos monoteístas. E Deus ouviu o clamor do seu povo. É o povo de Deus, irmãos, que estava clamando. E continua também o texto, né? Conheço o sofrimento, ainda no verso 7. Conheço o seu sofrimento. Verbo conhecer. Deus nos conhece. É ler do engano acharmos que Deus não conhece nada, Deus não sabe de nada, Deus não escuta nada. Deus, além de ver, ouvir, Ele conhece. Ele conhece o profundo do seu ser. Existe um salmo belo que diz assim: para onde fugirei, Senhor? Se subo os altos, lá tu estás. Se desço, também te encontro lá. Se vou para um lado, para o outro, também te encontro. Porque Deus sonda, Ele conhece o nosso coração. Quando falamos coração, sentimento, todo o nosso ser. Deus, Ele nos conhece. Não se iluda. Não se iluda. Então Deus, Ele escuta, Ele vê a aflição do seu povo, Ele escuta a oração do seu povo. Deus conhece o seu povo.
Segundo, queridos, lá no verso 8 também continua, né? Vamos ver ainda um pouco mais de verbo. Por isso, diz o texto, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeus, dos Heveus, dos Jebuseus. Vamos ver outros verbos aqui, em segundo lugar. O texto está dizendo que foi por isso que Deus desceu. O verbo descer. Eu desço, tu desces, ele desce. Né? Deus desceu com um propósito. Qual foi o propósito que Deus desceu do alto céu? Olha, veja, Moisés vê como que fosse um anjo indo para o meio da sarça ardente. E dali da sarça Deus fala com Moisés. E aqui o texto está dizendo que ele desceu. Qual o propósito? A fim de livrá-lo da mão dos egípcios. Outro verbo, livrar. Salvar. Né? Livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, lá de onde eles estavam, para uma terra melhor, onde manava leite e mel. Deus ia, o outro verbo aqui, fazer. Deus estava fazendo com que o seu povo percebesse, Deus fez isso, com que o seu povo percebesse que Deus quer o melhor para os seus filhos. Por isso eu quero dizer aqui algo interessante para você. Quando você estiver na pior, na deprê, como muitos dizem, não se esqueça que você tem um Deus que vê, que escuta, que lhe conhece e que quer lhe salvar, quer lhe tirar da pior aflição que você possivelmente esteja a passar. O nosso Deus, ele não é um Deus estático, é um Deus dinâmico. Por isso que eu gosto dessa palavra, dínamos, força, movimento, né? Os gregos vão também dizer, é um Deus que dá força, movimento, axios, né? Do grego, axios, força, movimento. É um Deus que não está estático, ele é dinâmico, dinamos, dinâmico. E terceiro, queridos, eu quero falar aqui algo interessante. Lá no versos 11 e 2 diz algo aqui. Se lembra que eu lhe disse que Moisés não queria ir, usou até alguns pretextos pessoais, né? 11 e 12 diz assim, então disse Moisés a Deus, quem sou eu para ir a Faraó tirar do Egito os filhos de Israel? Verso 11. E o 12, Deus lhe respondeu, eu serei contigo e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Eu não quero mais falar no verbo. Agora eu quero falar na situação de Moisés. Moisés tenta se esconder, possivelmente na sua gagueira. Outros dizem que a língua de Moisés era pregado, né? Era pregada, não tinha tanto movimento, né? Mas Deus disse, não, você deve ir. Olha, Moisés, eu fico pensando aqui, né? Olha, Moisés, sai dessa, rapaz, deixa de se esconder dos teus problemas, né? Eu só quero que você vá. A tua missão é ir livrar, por sinal, o teu povo, porque você também é povo de Deus. Você faz parte, né? Até porque, ou será que você não se sensibiliza com o sofrimento do teu povo? Moisés era também hebreu. Lembra-se? Que a sua mãe assim que o coloca num cesto e o cesto vai e para ali onde estava a princesa, né, a filha de Faraó, e ela toma ali Moisés como se fosse seu filho.
Com certeza, queridos, Moisés entendeu. Moisés viu que não valia a pena se esconder por detrás da sua situação. Moisés viu que Deus é um Deus, de fato, ele só existe ele, não existe outro. E Moisés não teimou mais, né? E Deus, ele ainda dá um sinal a Moisés. Moisés, este é o sinal que eu te dou. Eu serei contigo. Ou seja, assim como eu vi, ouvi, né, senti na pele o sofrimento do meu povo, eu vou estar com eles também. Não foi por qualquer motivo em que na travessia no deserto, 40 anos, embora andando em círculo, né? Os 40 anos que eles passam lá no deserto, que a palavra de Deus diz que quando eles sentiam frios, Deus mandava calor. Quando eles sentiam calor do sol ali no Oriente Médio, pelo lado do Egito, a Síria, a Palestina, aquela região toda quente, né? Toda quente. Deus mandava frio. As nuvens estavam sobre eles, caminhando com eles. Quando eles estavam com fome, Deus mandava do céu os pássaros, né? Levando assim o maná dos céus, pão dos céus, né? Para alimentá-los. Há alguns estudiosos que dizem que até mesmo quando eles pegavam o maná que Deus mandava, né? E quando eles iam comer, no que eles estavam pensando. Teólogos falam, não me responsabilizo, né, pelos que eles dizem, mas alguns estudiosos dizem que quando iam comer, se eles sentissem, ele pensasse no gosto do cordeiro, ele sentia o gosto do cordeiro, carne de cordeiro, né? Se eles pensassem com algum tipo de alimento que eles gostavam, eles sentiam no paladar aquele gosto. Deus fazendo a obra completa. E Deus prometeu que daria um lugar para eles. Canaã, ou Caná, né? Onde manava leite e mel. Os espias, ao irem olhar o local onde Deus havia prometido para eles, dizem que os homens, e eu acredito que é a palavra de Deus. Se hoje você vê, por exemplo, nos Estados Unidos, melancias onde é preciso 4 pessoas para levá-la, né? Tem alguns que já saíram até no Guinness Book, né? Melancia, cachos de uvas grandes, que é preciso 2, 3 homens pegarem para poder levar, conduzir para algum lugar, para o galpão certo. Porque aqui no Antigo Testamento, quando a Bíblia diz, né, que ali eram frutos onde haviam gigantes, né? Homens gigantes que levavam porque eram grandes. Por que eu não vou acreditar? Acredito, meu irmão. Eu acredito na palavra de Deus, porque é palavra de Deus. A Bíblia Sagrada que nós possuímos é inspirada por Deus. Ela é útil para o nosso ensino, para corrigirmos até mesmo as falhas que nós temos. Foi para isso que Deus nos deu. Inspirou homens santos. E o detalhe, eles não psicografaram, estavam lúcidos, né? Algumas doutrinas dizem aí que psicografaram. Não. Deus usou de tais com as suas faculdades normais para escrever o que nós temos hoje. Né? A Bíblia não ensina essa outra coisa aí, não. Então a Bíblia diz que Deus estava dando um lugar que manava leite e mel.
Muitos não entraram pela desobediência. Muitos não entraram porque resmungaram. Muitos não entraram porque não confiaram em Deus. Questionaram o próprio Deus. Um Deus que amava, que o amou, que ama. Um Deus que, por sinal, hoje ainda presente na nossa história, continua nos amando e que nos deu a Jesus para conquistar novamente a nossa amizade com Ele. Pois o homem havia pecado lá no Éden. Nascemos com a mácula deste pecado, da desobediência. E Deus não suporta ver o pecado. Por isso Cristo veio para morrer no lugar do pecador. Nos enxertou nele para termos novamente amizade. Nem por isso Deus deixou o seu povo para trás. Deus não deixou. Eu quero concluir, queridos, dizendo que quando Deus escolhe, quando Deus elege alguém, quando Deus quer que alguém faça algo, Ele capacita, Ele escolhe e capacita. Ele dá uma missão. Nós temos uma missão. Eu disse que ia terminar este vídeo dizendo o seguinte, fazendo a seguinte pergunta. Não me responda, responda a você. Tá certo? A você mesmo, a sua consciência. Tenha consciência. E responda com honestidade a você mesmo. Lembra-se da pergunta, senão eu vou refazer. Deus deu missão a Moisés, de livrar o povo dele, de Deus, da mão dos egípcios. E assim ele fez. Mas a pergunta é, qual a missão que Deus tem lhe dado? O que é que você tem escutado de Deus? Deus lhe chamando para quê? Deus lhe enviando para fazer o quê? Mas, pastor Ronaldo, eu não escuto Deus. Escuta. Se você vai aos cultos, você escuta Deus na pregação. Pastor, não vejo Deus. Não veja, sinta. Ele caminha com você. Ele não está distante de você, ele é companheiro seu. Não dos erros, companheiro no sentido de estar caminhando contigo. Mas, pastor, eu preciso de algo mais nítido. Leia a palavra de Deus. Nada mais nítida do que a palavra de Deus para lhe dar sinais concretos de sua missão. Assim você saberá qual é a sua missão. E um outro modo de você escutar a voz de Deus é orando. Ore. Derrame-se diante de Deus. Pergunte ao Senhor. Clame ao Senhor. Ele quer o melhor para você. E Ele vai lhe dar a missão que você tem capacidade de executar. Porque Ele vai te preparar. Ele vai te capacitar. Papo Mais Que Reto, Pastor Ronaldo, Congregação Presbiteriana Monte Moriá. Estamos reunidos na Avenida Pasté 631, todos os domingos, 9 horas da manhã, com a nossa EBD. Estamos estudando Apocalipse. E à noite, o nosso culto ao Senhor ao Eterno, culto vespertino, às 18h30. Você e sua família e seus amigos e a todos que escutam, que veem esta pregação, são nossos convidados. Deus seja louvado.